aluno, olá aluna, seja muito bem-vinda à disciplina de Metodologia Científica, a nossa segunda teleaula. Eu sou a professora Maria Luzia e na teleaula de hoje nós vamos trabalhar os tipos de produção científica. Então vamos pensar nessas diferentes produções que podem ser realizadas no âmbito acadêmico e vamos perceber que a pesquisa ela não é uma exclusividade de poucos, que todos nós podemos e devemos realizar pesquisas. No entanto, nós devemos saber as características dessas pesquisas, quais são os preceitos que ela deve seguir, para que seja uma pesquisa que se caracterize e que esteja dentro do âmbito acadêmico. Então, lá no quadro, nós começamos com a nossa contextualização e nós precisamos relembrar alguns conceitos que nós já trabalhamos. Então, vamos começar com os tipos de conhecimento. É a forma de explicar os fenômenos das relações humanas e estão organizados em senso comum, conhecimento teológico, conhecimento filosófico e conhecimento científico. Então, existem diferentes formas de olhar, interpretar e explicar o mundo. Então, nós podemos explicar um determinado fenômeno com base no senso comum, por exemplo, ou podemos fazer a mesma explicação com base no conhecimento científico. O que nós precisamos relembrar e nos atentar é que não existe uma forma de conhecimento que é superior, que é melhor à outra. Existem esses diferentes tipos que têm as suas características particulares e existe a sua aplicabilidade. Então, no ambiente acadêmico, por exemplo, para a realização de uma pesquisa, para o desenvolvimento de um projeto, nós não podemos fazer com base no senso comum. Nós temos que fazer com base no conhecimento científico. Então, voltando ao quadro, um outro conceito importante que nós precisamos nos atentar é o de ciência. Então, sempre que pensamos nesse desenvolvimento de uma pesquisa, quando pensamos no ambiente acadêmico, estamos falando de ciência. A ciência é um corpo de conhecimentos sistematizados, ou seja, segue algumas regras, algumas normas, princípios, que são adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados de forma metódica e racional. Então, para dizermos que estamos fazendo ciência, que estamos desenvolvendo uma pesquisa científica, por exemplo, nós precisamos nos basear no método científico. Então, nós precisamos tomar como princípios aquele esquema que segue alguns passos pré-determinados para que a gente realize essa pesquisa científica. Nós precisamos nos lembrar também que essa pesquisa científica e a aplicação do método científico não é exclusividade, não é característica única das ciências naturais, por exemplo. Nós fazemos ciência também nas ciências humanas e sociais. Então, voltando ao quadro, quando nós falamos em pesquisa, nós precisamos saber que existem diferentes tipos que podem ser realizados. E a pesquisa, ela pode e deve ser uma ferramenta para a construção do conhecimento. Então, quando nós pesquisamos algo, quando nós vamos atrás de novas informações, nós estamos construindo e ampliando o nosso conhecimento, a nossa forma de conhecer e de interpretar o mundo. E quando nós fazemos pesquisa, fazemos ciência no âmbito acadêmico, existem algumas regras que nós precisamos seguir. Essas regras que nos orientam para a formatação, para a execução dos trabalhos acadêmicos, são as normas da ABNT. Então, é a sigla para a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT é uma entidade privada sem fins lucrativos, responsável pela normatização técnica no Brasil. Então, a ABNT é responsável pela publicação dessas normas que nós normalmente utilizamos
no desenvolvimento dos nossos trabalhos acadêmicos. Elas são necessárias para que esses trabalhos eles tenham um padrão, para que eles possam ser avaliados por meio daquele padrão, daquelas normas, daquelas regras que devem ser seguidos. Então, nós começaremos a ter contato também com as normas de formatação da ABNT. E é nesse contexto que nós desenvolveremos os conceitos da nossa teleaula de hoje. O que é pesquisa? Então, sempre que falamos em pesquisa, o que nos vem à mente é aquela ideia de procurarmos saber algo mais sobre um determinado assunto. E a pesquisa, ela é feita tanto no âmbito do senso comum, quanto no âmbito científico. Nós temos muito clara ali aquela ideia de que nós fazemos pesquisas para diferentes situações, em diferentes momentos. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma viagem, eu vou fazer o quê? Eu vou realizar uma pesquisa, se eu quero ir fazer uma viagem para uma cidade que tem praia. Então, vou pesquisar as praias mais bonitas, vou pesquisar o custo da estadia, o custo do transporte. Tudo isso é fazer pesquisa. No entanto, no âmbito acadêmico, essa pesquisa ela tem um sentido muito mais amplo. Então, lá no quadro, nós podemos começar com a definição de pesquisa. Então, quando nós pesquisamos, é porque temos dúvidas sobre algo e nós pretendemos conhecer mais, a fim de obter mais informações sobre aquele determinado assunto. Então, a pesquisa com base no senso comum, por exemplo, ela é buscar mais informações sobre algo. Então, a busca de informações em que nós usamos para obter ali aquelas informações que nos interessam. Então, normalmente, o que nós fazemos? Nós acessamos a internet ou nós conversamos com pessoas que conheçam aquele determinado assunto, buscamos na mídia. Hoje em dia, nós recebemos informações e acabam sendo fontes de pesquisa, até mesmo aquelas questões que recebemos via as nossas mídias sociais. Então, a pesquisa definida pelo senso comum é essa busca sobre informações sobre algo, sobre um determinado assunto, sobre aquilo ali pré-definido. E quando eu faço uma pesquisa com base na ciência, aí ela trata-se de um procedimento que é organizado, que é racional e sistemático para a construção do meu conhecimento. Então, quando a pesquisa ela é realizada no âmbito científico, ela tem um procedimento racional, sistemático, organizado. E ela é também a busca por informações e dados que nos permitem compreender um determinado objeto. Então, aquilo que nós queremos conhecer, aquilo que nós queremos desvendar, interpretar. E é esse objeto que nós escolhemos que vai dizer que tipo de pesquisa nós vamos fazer. Então, que tipo de dados vamos coletar, de que maneira nós vamos analisar esses dados e que hipóteses podem ser levantadas. Então, a partir do meu objeto de pesquisa, eu determino qual é o tipo de pesquisa que eu vou realizar. A pesquisa, então, ela é uma atividade que visa responder uma questão e que utiliza metodologias próprias para construir conhecimento com base no método científico. Então, a pesquisa, ela é um procedimento objetivo. Eu tenho delimitado ali o meu objeto de pesquisa e eu tenho um problema que eu quero responder, que eu quero encontrar a resposta a partir daquela pesquisa. Então, eu tenho que ter muito bem delimitado meu objeto, meus instrumentos, os sujeitos da minha pesquisa, quais serão os procedimentos da minha pesquisa.
E isso também vai depender do tipo de pesquisa que eu vou realizar. Existem diferentes tipos de pesquisa, como uma pesquisa exploratória, uma pesquisa descritiva, uma pesquisa bibliográfica. Então, tudo isso determina a minha pesquisa, a maneira como eu vou desenvolver a minha pesquisa, a minha busca pela construção do meu conhecimento. Voltando ao quadro, quando nós pensamos em pesquisa, nós precisamos saber que ela não é privilégio de poucos. O que isso quer dizer? A pesquisa ela pode e deve ser realizada por qualquer profissional que conheça e entenda o método científico. Então, nós não realizamos pesquisa sem ali aquelas bases. Nós precisamos conhecer, saber, dominar e interpretar as bases para a realização da nossa pesquisa. Ela possibilita a construção, a ampliação do meu conhecimento. Então, quando eu busco conhecer mais, compreender mais sobre um objeto, sobre um fenômeno, sobre um determinado tema, eu estou ampliando o meu conhecimento. A pesquisa ela deve ser entendida como princípio para resolver problemas do meu dia a dia. Então, quando eu realizo pesquisa, eu não estou realizando ali simplesmente aquela atividade feita em laboratório, por exemplo. Ela deve ter uma aplicabilidade prática, em que eu possa perceber no meu cotidiano, no meu dia a dia. A construção desse conhecimento, ele deve ser feita como uma forma de intervir na nossa vida prática, para ajudar a melhorar, a sanar esses problemas. Ela deve sempre se basear em uma teoria, então a teoria que vai orientar o desenvolvimento da minha pesquisa, e para isso eu preciso fazer o quê? Consultas e leitura de materiais já produzidos sobre o assunto. Então, eu não vou partir do nada. Eu preciso saber o que já foi dito, o que já foi produzido a respeito ali do meu tema. E eu preciso realizar a delimitação do meu tema. Então, o que é que eu vou pesquisar? Quais são os problemas que eu quero responder com a minha pesquisa? E aí, quando eu tenho isso bem definido, eu tenho as etapas da minha pesquisa que precisam ser cumpridas. Então, eu preciso preparar e delimitar o meu tema. Eu preciso deixar o meu tema de pesquisa mais específico para que seja possível eu responder ao meu problema inicial. Depois eu preciso fazer a construção do meu plano de pesquisa. Então, como é que eu vou coletar os meus dados? Quem serão os meus sujeitos? Quanto tempo eu vou precisar? Depois eu coloco o meu plano em prática. Eu vou a campo coletar, eu vou analisar os meus dados. Então, eu coleto os dados, eu faço a análise e o tratamento dos meus dados. Depois eu faço a interpretação e validação das minhas hipóteses. Será que o que eu achei que eu ia encontrar com a minha pesquisa eu de fato encontrei? E depois eu faço a produção e a apresentação do meu relatório de pesquisa. Então, sempre que fazemos uma pesquisa, sempre que falamos em fazer uma pesquisa, nós precisamos nos atentar para o método científico, para que a nossa pesquisa tenha esse caráter científico e seja possível a sua aplicabilidade e a sua relevância no âmbito acadêmico. Pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. Então, existem diferentes formas de pesquisa que nós podemos realizar. A pesquisa, ela pode ser uma pesquisa quantitativa ou uma pesquisa qualitativa. Normalmente, uma pesquisa quantitativa, ela trabalha com uma quantidade maior de sujeitos. Então, quando nós olhamos para aquelas pesquisas de intenção de voto, por exemplo, ela é uma pesquisa quantitativa. Quando eu trabalho com uma pesquisa qualitativa, normalmente ela tem um número reduzido de sujeitos. Então, eu posso fazer uma pesquisa com base na entrevista de uma pessoa que é referência em uma determinada área. E aí existem os diferentes tipos de pesquisa. Então, lá no quadro, assim como existem diversas perspectivas teóricas que buscam compreender e explicar a realidade,
também existem diferentes formas de realizar a pesquisa por meio de métodos e técnicas que sejam adequados aos objetivos da pesquisa. Então, a minha perspectiva teórica, ou seja, o meu método de pesquisa, tem que estar alinhado com o meu objetivo para que, então, eu possa escolher o tipo de pesquisa que eu vou realizar. Então, nós vamos falar a respeito da pesquisa exploratória, da descritiva e da explicativa. E elas são uma forma de caracterizar seu trabalho inicialmente, de modo a saber quais seriam os instrumentos e as técnicas de coleta e análise de dados mais adequados a serem realizados. Então, a partir desse tipo de pesquisa, é que eu sei qual é o instrumento que eu vou utilizar a partir da definição do meu tipo de pesquisa e qual é a técnica que vai ser utilizada para a coleta dos meus dados e, consequentemente, também para a análise dos meus dados. Então, a pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória, ela pode fazer parte daquele momento de ruptura do senso comum na construção de uma problemática de pesquisa. Então, a sua característica principal é a de aproximação e de familiarização com o objeto ou com o tema de estudo. Então, sempre que nós realizamos uma pesquisa, nós precisamos ter claro que, independente do tipo de pesquisa que nós estamos realizando, nós precisamos romper com o senso comum. Então, nós não podemos realizar uma pesquisa com base naquilo que eu acho, com base naquilo que eu interpreto a realidade. Então, sempre que pesquisamos, nós precisamos buscar fontes que falem a respeito daquele determinado assunto, daquele determinado tema que eu estou pesquisando, para que eu tenha embasamento teórico, para que eu tenha um embasamento metodológico que respalde aquilo que eu estou desenvolvendo. Então, eu estou desenvolvendo esse determinado tema com base em tais autores que já pensaram, já refletiram e já publicaram a respeito disso. Voltando ao quadro, ao conhecer mais de perto o problema de pesquisa, torna-se possível formular hipóteses a respeito do assunto e permitir o surgimento de insights, ou seja, de ideias. Então, a intuição e a criatividade do pesquisador. Quando eu me aproximo do meu tema, quando eu conheço aquilo que eu estou falando, então é possível que eu analise aquilo de uma maneira mais sistemática e consiga pensar em novas propostas, novas soluções para aquele determinado tema. Então, por ter esse caráter mais aberto de pesquisa, a pesquisa exploratória, ela tem esse caráter mais aberto, em que se observa as questões por diferentes ângulos. Ela permite uma grande flexibilidade na sua forma de realização. Então, as pesquisas exploratórias, elas costumam ser feitas a partir de quê? Da pesquisa bibliográfica ou de estudos de caso. Então, quando eu faço uma pesquisa bibliográfica, eu vou buscar na produção científica disponível aquilo que já foi falado a respeito do meu tema. Então, se eu quero conhecer mais, por exemplo, sobre a motivação para aprender dos meus alunos, eu vou atrás dos autores que desenvolveram aquela teoria da motivação, o que é que já foi produzido a respeito daquilo, ou então, quando eu faço um estudo de caso, eu posso buscar um sujeito caso único, por exemplo, que é uma pessoa que é referência em uma determinada área. Então, eu estou estudando a fundação de um determinado curso de graduação, eu vou atrás de quem? Do idealizador daquele curso, se for possível, e vou realizar uma entrevista com ele. Então, eu faço um estudo de caso a respeito daquele caso especificamente. Voltando ao quadro, já a pesquisa descritiva, ela apresenta o caráter de descrição das características de um grupo
ou de um fenômeno social estudado, buscando estabelecer relações entre esses determinados fenômenos. Então, como por exemplo, eu posso pensar a relação entre o local de residência de um grupo e o seu envolvimento com alguma determinada prática social. Entre as pesquisas descritivas, salientam-se aquelas que têm por objetivo estudar as características de um grupo, sua distribuição por idade, por sexo, por procedência, por nível de escolaridade e etc. Ela se caracteriza por utilizar técnicas de coleta de dados mais padronizados, como o questionário, por exemplo. Então, eu posso coletar os meus dados com mais pessoas, com um grupo maior de pessoas, quando eu faço a aplicação de um questionário, por exemplo. E a pesquisa explicativa, ela busca conhecer as razões pelas quais um fenômeno pode acontecer. Então, é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade. Ela explica a razão, o porquê das coisas. As pesquisas do tipo explicativas são as que formam as bases do conhecimento científico. No entanto, os tipos de pesquisa descritivas e exploratórias, elas têm igualmente um valor para a construção do conhecimento científico, uma vez que a explicação só pode ser realizada a partir de uma familiarização e posterior descrição dos fenômenos. Então, a pesquisa explicativa, ela segue como sendo um aprofundamento dos tipos anteriores, embora esses tipos de pesquisas exploratórias e descritivas muitas vezes já respondam aos objetivos do pesquisador em determinado estudo. Então, esses são alguns dos tipos de pesquisas que podem ser realizados. O que nós precisamos saber é: qual é o meu problema de pesquisa? Então, o que eu quero responder? A partir daí é que eu sei qual é o tipo de pesquisa mais adequado para que eu possa chegar à solução do meu problema. Pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. A pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental são formas importantes de realização de pesquisa. E nós precisamos ter clara a diferença entre esses dois tipos de pesquisa. Muitas vezes nós acabamos confundindo, achando que é o mesmo tipo de pesquisa. Então nós vamos perceber que elas têm características próprias. Lá no quadro, quando nós pensamos nesse processo de decisão sobre quais tipos de pesquisa realizar, esse processo de decisão ele é denominado de desenho ou de delineamento da minha pesquisa. Então, eu vou fazer o delineamento. O que isso quer dizer? Como é que eu vou realizar a minha pesquisa? Nessa etapa, os objetivos, bem como o referencial teórico adotado para olhar a questão a ser pesquisada, devem estar inicialmente definidos. Então, eu já preciso saber qual que é meu objetivo, qual que é meu referencial teórico, para que eu possa fazer o delineamento da minha pesquisa, ou seja, para que eu possa definir qual é a forma que eu vou realizar a minha pesquisa. Então, o delineamento, ele expressa, em linhas gerais, o desenvolvimento da pesquisa, com ênfase nos procedimentos técnicos de coleta e análise de dados. Torna-se possível, na prática, classificar as pesquisas segundo o seu delineamento. Então, o elemento mais importante para a identificação de um delineamento é o procedimento adotado para a coleta de dados. Então, como é que eu vou coletar os meus dados? Eu vou coletar os meus dados com pessoas ou eu vou fazer a busca no papel, por exemplo? E aí, quando nós pensamos na pesquisa bibliográfica, ela acaba por integrar grande parte dos processos de pesquisas, pelo menos na sua fase inicial. O que isso quer dizer? Que independente do tipo de pesquisa que eu vou fazer, eu preciso fazer
um levantamento daquilo que já foi produzido sobre o tema que eu estou pensando, que eu estou desenvolvendo. Então, esse tipo de pesquisa é realizado a partir de materiais escritos, normalmente em formatos de livros, artigos e demais publicações de cunho científico. Então, a pesquisa bibliográfica, ela responde a um conjunto ordenado de procedimentos, sempre atento ao objeto de estudo e na busca por soluções às perguntas da pesquisa. Portanto, essa pesquisa bibliográfica, ela não é um conjunto de leituras aleatórias sobre o meu tema. Eu tenho que fazer uma leitura focada, uma leitura objetiva a respeito daquilo. E aí é necessário que eu faça uma revisão bibliográfica. Então, toda pesquisa, independente do seu método ou da sua metodologia, ela precisa passar por essa revisão bibliográfica. É quando se busca conhecer e se familiarizar com o tema de estudo e saber o que já foi produzido a respeito desse assunto. Então, eu vou fazer o estado da arte da minha pesquisa. O que isso quer dizer? Eu vou buscar tudo aquilo que já foi produzido, tudo aquilo que já foi falado a respeito da minha pesquisa. Eu não vou partir do nada. Então, se eu estou estudando a motivação para aprender dos alunos do ensino médio, eu preciso primeiro saber o que é que já foi dito a respeito de motivação. Então, quais são os autores base que trabalham a teoria da motivação? Feito isso, eu preciso buscar o que é que já foi produzido a respeito da motivação para aprender no ensino médio, que é o meu tema de estudo. Então, será que eu vou trazer uma inovação ou já foi trabalhado aquilo que eu estou fazendo? Então, independente do tipo de pesquisa que eu vou realizar, independente se eu vou realizar uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa exploratória ou uma pesquisa descritiva, eu preciso fazer uma revisão bibliográfica. E aí eu não posso confundir a revisão bibliográfica com a pesquisa bibliográfica. Dentro da pesquisa bibliográfica, eu também realizo essa revisão, onde eu faço essa busca, essa seleção desses materiais, para que seja possível eu pensar no desenvolvimento dessa minha pesquisa. Então, nós precisamos ter sempre muito claro essas características, a realização de uma revisão bibliográfica que deve ser focada, que deve ser ali objetiva, buscando o meu tema de estudo, buscando saber o que é que já foi produzido a respeito daquilo que eu tenho a intenção de pesquisar. Voltando ao quadro, quando nós pensamos na pesquisa documental, e aí nós não podemos confundir essas duas pesquisas, a documental, as suas possibilidades de fontes de informação estão para além da fonte escrita e especializada. Então, uma diferença essencial que nós podemos ressaltar é que a pesquisa bibliográfica, ela trabalha com um material que foi elaborado e passou por interpretações e análises de seus autores, uma vez que ela se centra em um material de publicação científica. Já a pesquisa documental, ela pode se valer também de fontes que ainda não passaram por nenhum tratamento analítico ou descritivo, como os registros oficiais históricos, por exemplo. Então, uma das riquezas do uso de documentos na pesquisa social é a possibilidade que esta fonte abre ao permitir a contextualização histórica em termos de tempo e de espaço em que os fenômenos ocorreram. E quando nós pensamos no uso desses documentos, esses documentos são qualquer suporte que tenha uma informação registrada que possa servir de consulta para o seu estudo. E a pesquisa documental, ela pode se valer tanto das fontes primárias quanto
das fontes secundárias. Essas fontes primárias são essas fontes que não passaram ainda por nenhum tipo de tratamento analítico. As fontes secundárias, elas já passaram por algum tipo de tratamento analítico. Então, essas são as características de uma pesquisa bibliográfica e de uma pesquisa documental. Relação entre pesquisa e conhecimento. Agora nós vamos para a resolução da nossa situação-problema, e a situação que vai nos orientar é a história da Clara, que é uma aluna de um curso de graduação que está concluindo uma disciplina, e para a conclusão dessa disciplina, o professor pediu que a Clara elaborasse uma resenha. Só que a Clara, ela não sabe o que é uma resenha, ela não sabe como elaborar uma resenha. Para isso, ela precisa fazer uma pesquisa, ela precisa ampliar o seu conhecimento a respeito das características que devem conter uma resenha. Então, lá no quadro, nós vamos buscar responder alguns questionamentos que vão orientar a resolução, a solução da nossa situação-problema. Então, nós precisamos pensar o que é uma pesquisa. Então, a Clara, ela precisa estudar sobre pesquisa, aprender o que é e compreender que existe um senso comum sobre a pesquisa, mas que no caso de um estudo científico, esse senso comum, ele precisará ser rompido a fim de adequá-lo aos parâmetros acadêmicos. Então, dentro do ambiente acadêmico, nós não podemos fazer uma pesquisa com base no senso comum. Como a pesquisa serve para a produção do conhecimento. Então, quando se pesquisa, é porque se tem dúvida sobre algo e se pretende conhecer mais, a fim de obter informações. E quais as relações entre a pesquisa e o método científico? Então, a pesquisa científica, ela é um procedimento que utiliza metodologias próprias para construir conhecimentos com base nesse método científico. O método científico é o caminho da ciência para chegar a um objetivo, e ele é composto por etapas que visam levar respostas aos problemas para assim construir o conhecimento. Então, o problema da Clara é como a pesquisa servirá de subsídio para a elaboração de uma resenha ou para a elaboração de um texto científico. Quando nós falamos em pesquisa, nós estamos acostumados com a palavra pesquisar. Então, diante de dúvidas que temos sobre diversos assuntos, normalmente nós realizamos o quê? Uma pesquisa na internet. Só que essa pesquisa, ela não tem um rigor científico. Nós podemos dizer, então, que pesquisar é buscar informações sobre algo visando estabelecer critérios para melhores escolhas. Mas quando nós pensamos na pesquisa no âmbito científico, ela é um procedimento racional que, de forma organizada, pretende responder a um determinado problema, a um objetivo identificado na vivência prática. Então, a pesquisa, ela deve servir também para nos ajudar na resolução, na solução de problemas que sejam práticos. Quando a Clara entender o que é pesquisa científica, ela poderá definir qual é o seu problema de pesquisa e terá que se aprofundar no tema escolhido por meio da pesquisa com outras fontes. E aí nós precisamos saber que tema é diferente de problema. Então, o tema de um estudo é um assunto mais abrangente. Normalmente, quando nós pensamos em um tema que nos interessa, esse tema, ele nos ocorre numa perspectiva mais ampla, por exemplo. Então, qual que é um tema que eu gostaria de estudar? Eu gostaria de estudar sobre a educação. Só que estudar sobre a educação é muito amplo. Então, eu tenho que delimitar esse tema, eu tenho que deixar esse tema mais específico. Então, eu preciso do meu problema de pesquisa. Então, eu posso pensar
quais são as políticas públicas aplicadas no desenvolvimento da educação, por exemplo. Ou qual o nível de escolarização dos jovens brasileiros. A partir desse problema, então eu vou em busca do desenvolvimento, eu vou em busca da solução. O meu problema ele está inserido dentro do meu tema. Quando eu penso na escolarização dos jovens, está ali no âmbito da educação. Mas nós precisamos saber bem clara a diferença entre o tema de pesquisa e entre o problema de pesquisa. Voltando ao quadro,